Bom, o que faz um linguista? A gente estuda questões relacionadas à linguagem e questões variadas. O que é que isso significa? Tem pessoas que vão estudar a maneira como uma criança aprende a falar, como a linguagem se manifesta quando um bebê nasce. Tem pessoas que vão estudar as diferentes estruturas de diferentes línguas. Então, pode ter alguém que vai querer fazer um comparativo entre línguas indígenas de diferentes ramos linguísticos, por exemplo. Pode ter pessoas que vão estudar quando você pode ter um problema, por exemplo, no cérebro, um AVC, e você tem um impacto na maneira como você fala ou compreende a língua. E aí pode ter alguém que vai querer estudar como é que essas manifestações de língua acontecem depois de um AVC, por exemplo. Então, são muitas as possibilidades que abarcam os estudos da linguagem, né? Tudo que tem a ver com língua passa... toda vez é isso. Tudo que tem a ver com língua pode passar pelos estudos da linguagem dentro da linguística. São muitas línguas. São muitas línguas. Mas aqui tem um ponto muito importante, porque o linguista não está interessado em regra gramatical. O linguista não está interessado em determinar a maneira como você quer falar, como você tem que falar. Tá. É muito comum que as pessoas se confundam e me escrevam, por exemplo, dizer: ai, fiquei até com vergonha de te mandar mensagem, vai que tem alguma coisa errada. Um linguista não entende as manifestações da língua, todas elas, no parâmetro certo e errado. São variedades linguísticas que podem ter relação com gênero, com geografia. Então, por exemplo, eu nasci em Votuporanga, uma cidade do interior de São Paulo. Lá a gente fala porta. Depois eu fui morar em Salvador. Em Salvador, as pessoas falam porta. Se você tá aqui em São Paulo, que nós estamos em São Paulo hoje, tem pessoas que falam porta. Então, isso não é erro e acerto, né? Isso é variedade linguística. Da mesma maneira que quando você quando você ouve o Emicida falando os mano, quando ele tá conversando num programa de televisão, isso não é um erro. Isso é uma variedade linguística. É uma expressão, é uma maneira de se expressar que é diferente daquilo que a gente vê no livro da gramática. Só que o que tá no livro da gramática raramente se expressa na escrita ou na fala. Então, muitas vezes, o que as pessoas estão fazendo é perseguir um ideal de língua que não existe. E isso é algo que interessa muito para quem é linguista. Me interessa demais, eu falo muito disso nas minhas redes. Faz 8 anos que eu tô no YouTube, e também tô nas outras redes todas, porque a vida é isso aí, né, gente? A gente rebola, né? A gente rebola e faz. Mas, para mim, é muito importante que as pessoas... Quando eu falo sobre língua, que as pessoas entendam isso. Não existe certo e errado. Quando a gente faz a valoração da língua em certo e errado, o que a gente faz, inevitavelmente, é colocar as pessoas em hierarquias, que são hierarquias que discriminam, inclusive, né? Então, esse não é o lugar do linguista. Então, toda vez que você vê alguém dizendo o que pode e o que não pode na língua... E veja, eu já fui professora de português. Então, é óbvio que em sala de aula, eu vou dizer, olha... Se você for fazer a redação do Enem, no Enem, não é recomendado que você escreva usando os recursos que você usa para escrever no Twitter. Mas isso é diferente de dizer, não pode. Até Pode porque e existe. a gente não pode viver como se a gente estivesse sempre fazendo o Enem. Imagina que vida insuportável. Que vida chatíssima. Que isso! E as pessoas transportam isso para a questão de língua o tempo inteiro. Sempre que eu falo de linguagem não binária, por exemplo, me dizem isso. Ai, mas vai lá escrever isso num concurso. Mas, meu amor, quem foi que te pediu para escrever isso num concurso? Quem foi que te disse que língua é sinônimo de concurso? Quem foi que te falou que você tem que fazer um concurso? E quem foi que te falou que a vida toda é só a porra do concurso? Desculpa, palavrão. Que é só um concurso. Não é só um concurso. Foi uma escolha linguística agora também, né? Foi, quando a gente vê... Eu acho. E, Jana, na descrição do seu Instagram tem uma frase muito legal, né? Que é como nos comunicamos importa. E você fala muito sobre isso, né? Como as escolhas das palavras, as expressões. Como que a gente consegue trazer isso pra galera, né? Pro pessoal entender. Eu gostei muito que você citou o Emicida, né? Eu tenho nós tatuado no dedo. Ótimo. Porque é uma das palavras que ele mais fala e não tá errado, né? É uma gíria da quebrada usar o nós. Isso pra mim... Quando a gente fala de língua, é importante a gente entender que a gente está falando de algo que é heterogêneo. A língua é um fenômeno heterogêneo. O que isso significa? Que ela não é uma coisa só, uma passaroca de uma coisa só.
Então, as pessoas vão dizer nós, que é diferente da gramática, do livro gramática, que está escrito nós. Essa expressão escrita ainda existe, mas também existe a expressão escrita nós, assim como existe o falado nós. Se eu gravar cada um de vocês falando o dia inteiro, vocês vão, entre aspas, comer um monte de plural, vão fazer uma série de mudanças, entre aspas, que supostamente não estariam previstas nessa gramática. Então, quando eu falo de como nos comunicamos importa, é porque a língua é muito mais do que essas regras, muitas vezes impostas. As pessoas acham que a regra ou a língua, qualquer língua, brota de uma árvore. Gente, não brota de uma árvore, entendeu? São as pessoas transformando, mexendo, fazendo uso desses recursos. E quando, por exemplo, a gente tem uma notícia de uma violência que acontece numa comunidade, numa favela, e essas pessoas que foram mortas ali são automaticamente chamadas de bandido, essa escolha pela palavra bandido é uma escolha que tem a ver com a maneira como a gente pensa a sociedade, e isso reverbera na língua e na manifestação desse texto. E isso está absolutamente equivocado, evidente. Mas é tão comum, inclusive na prática jornalística, e eu falo bastante disso, que as pessoas vão dizer, não, mas é porque é mesmo. E isso é impactante porque faz com que as pessoas também vão pensar dessa maneira. Mas é curioso porque na favela a pessoa é automaticamente bandido. Mas se tiver em Brasília, não, é um político acusado. Então é interessante no dia a dia a gente pensar, dentre as inúmeras coisas que se pode discutir dentro da linguística, que uma delas tem a ver com olhar para o texto e para o discurso, que é para entender quando é que a gente usa bandido. Quem é que vira bandido? Né? Quem é o político acusado e não o bandido? Quem é estudante? Estudante acusado de crime. Ou seja, a língua, ela também é um marcador de preconceito. Ela também é um marcador de várias coisas. E sabe o que é o mais louco? Eu, como jornalista, né, a gente aprende na faculdade que o jornalista tem que ser imparcial. Meu Deus, não existe. Mas eles não percebem que isso é uma parcialidade, né? Porque tem um título que ele me marca muito, que é A Maré é um bunker de bandidos. Por que a Maré é um bunker de bandidos no Ipanema, Copacabana, ou qualquer outro lugar que tem também? Os jardins em São Paulo, aquele monte de gente rica. Um bando dela certamente tá roubando alguma coisa aí, mas ninguém tá falando disso. Não só não vira tema. E aí isso é uma coisa muito importante. Esse como e o que também. O que se comunica, o que aparece no jornal. A gente precisa entender que o que tá no jornal não é tudo o que aconteceu. É uma parte muito pequena do que aconteceu e que se escolheu levar pra ali, né? Então, tem um monte de coisa. Eu adoro. Eu queria fazer uma pergunta aqui. A Gisreila Kemily falou ali no chat, eu achei interessante. É preconceituoso falar que alguém falou errado ou escreveu errado? Não sei se preconceituoso, porque aí depende da maneira como você tá usando isso, depende do contexto em que isso está sendo empregado, mas na verdade para o linguista não existe certo e errado. Você pode falar em adequação para contexto. Então, por exemplo, tem sempre tem os fiscal de gramática que me irritam profundamente em todo lugar. As pessoas, tá no Twitter, o cara quer ganhar supostamente uma discussão, vai falar, mas também você escreveu não sei o que lá sem a C cedilha. Eles falam, vai se danar, gente. Não é essa a discussão. Então, é muito comum que por exemplo, nesse contexto do Twitter, pouco importa. É diferente da prova do Enem. E que ainda assim a prova do Enem não necessariamente vai considerar isso como um grave problema. A questão é que a gramática normativa, ou a norma padrão, que é o termo que a gente usa na linguística, acaba querendo colocar esse lugar do certo e errado, e que nós, linguistas, não entendemos dessa maneira. Você pode pensar em adequação em diferentes contextos. Então, ao longo da vida, a gente adquire uma série de competências linguísticas que tem a ver com os usos dessas variedades em diferentes contextos. O jeito que você fala com sua mãe é completamente diferente do seu pai com um amigo, um irmão, um parente, uma tia, sei lá. É diferente da maneira como você vai falar numa entrevista de emprego. E essa diferença não é a gramática normativa. Tem a ver com regulações, digamos assim, que a gente vai fazendo, relacionadas a contextos sociais mesmo. A entender o que aquele momento requer. E é isso, na verdade, que deveria ser o nosso foco. Então, se você está concentrado em falar o que está errado no outro, você pode... Esse pensamento pode levar a uma dinâmica de muito preconceito. Porque é muito comum, existe esse entendimento de que a pessoa que não fala bem, não pensa bem, ou que não escreve bem... É muito comum nas eleições, né? A questão do... essa pessoa não deveria nem votar, analfabeto. Então, tem um lugar em sociedades que são centradas na escrita de você ignorar
que pessoas que não escrevem, a nossa sociedade é uma sociedade centrada na escrita, mas não todas as sociedades são centradas na escrita, que você desconsidere aqueles que não têm a escrita como centro, e a escrita idealizada como centro, né? Então, esse é o problema do certo e errado, para só nomear um dos exemplos aqui. Sim, e eu queria te fazer mais uma pergunta, que é uma pergunta que você quase nunca deve ter respondido na sua vida, que é falar sobre linguagem neutra. Sim. Que é um negócio aí, se você falou que falar pessoas que menstruam, falar de futebol feminino e falar de linguagem Imagina neutra. colocar um todes. Imagina colocar todas as pessoas que menstruem, entendeu? Então, assim, é um negócio que… eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que a gente já viu muitas pessoas falando sobre isso e a gente sabe que a língua é viva. Então, quando a gente tá agora nessa discussão sobre a linguagem neutra, ela faz parte de uma discussão de uma língua viva vivendo em 2023. Então, como que a gente pode fazer para evoluir nesse sentido, sempre trazendo mais gente, né? Pensando como que a gente consegue ser respeitoso, principalmente com a comunidade trans, pensando na linguagem. Olha, Profundo, né? Profundo. 5h18 da tarde, galera. É sempre um momento 5h18. para um cafezinho e uma discussão Reflexão. profunda, uma reflexão. Vou explicar para o pessoal de casa, caso a pessoa não saiba, o que é a linguagem neutra, também conhecida como linguagem não binária. Há línguas no mundo, diferentes línguas no mundo, que têm formas que se diferem de gênero, né? Então, feminino e masculino. No caso do português, isso serve para qualquer palavra, e não só palavras relacionadas à questão de identidade de gênero. Então, você tem a caneca, o bolo. Não são palavras que têm uma forma, não tem uma relação com gênero, de orientação sexual, seja lá o que for. É a forma gramatical, digamos assim, que requer feminino e masculino. Isso acontece em várias línguas. Mas dentre as palavras que têm feminino e masculino, algumas delas, uma porcentagem dessas palavras, estão relacionadas à questão de gênero para pessoas. Ou bichos, por exemplo, né? Mas nos importam aqui essas palavras que estão relacionadas a gênero para pessoas. Então, você tem o menino e a menina, né? Quando a linguagem não binária surge, a ideia é trazer para esse sistema que já existe mais uma forma. E essa forma se encaixaria juntos com as demais. Então você tem menino, menina e você teria menine. Essa não é uma manifestação exclusiva de português. Essa não é uma manifestação que faz com que não exista mais o feminino e o masculino, porque é a ditadura trans acontecendo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com fazer uso dessas formas com pessoas que não se sentem acolhidas pelos usos do feminino ou do masculino na linguagem. Muita gente se desespera com isso, porque tem muito receio de não serem… de falar errado, de fazer errado, digamos assim, e parecerem preconceituosas mesmo quando não querem. Mas a língua, ela pode ser neutra, entre aspas, mesmo se você não usar a linguagem não binária. Quando a gente usa pessoas, por exemplo, ao invés, sei lá, tô escrevendo um livro, e aí eu tô falando lá sobre escrita nesse livro. Em vários momentos, ao invés de eu falar escritores no masculino, eu trago, porque as pessoas que escrevem costumam ter o hábito de… ao invés de você falar os diretores e as diretoras no e-mail de trabalho, você pode falar a diretoria, por exemplo. Então, há recursos, porque a língua… nós somos muito criativos quando a gente está falando de língua. A língua é muito criativa e se transforma mesmo com o tempo. Então, a linguagem não binária são essas formas, que nós não sabemos como se manterão na língua e se manterão. E, para além disso, você tem essas outras possibilidades. E você tem também essa manifestação nos pronomes. E é super interessante porque acontece em diferentes línguas, mesmo no mandarim, que é uma língua em que o pronome… a diferença só se manifesta na fala e não só se manifesta na escrita e não na fala do pronome. Ainda neste caso, tem se feito uma transformação na escrita para acrescentar um ideograma que atenda à dinâmica não binária. Então, veja, eu estou muito longe do Brasil, eu estou muito longe da nossa cultura e ainda assim essas manifestações acontecem. Então é interessante que as pessoas entendam que não é só uma coisa do português. É uma discussão de agora. E do todo mundo. E de bastante tempo, na verdade. E de todo mundo. E é uma discussão que vai, né? Que a gente ainda vai… A gente não tem como definir como vai ficar, como é. Você pode conhecer as formas e fazer uso delas, mas isso não significa que elas vão existir para sempre. Da mesma maneira que o feminino e o masculino podem mudar, da mesma maneira que as formas de plural
no caso de as meninas, já está mudando no português. Então, tem diferentes manifestações, mudanças acontecendo. As pessoas não estão preocupadas, mas estão preocupadas com a linguagem não binária porque ela tem a ver com uma questão de identidade de gênero. Exatamente. Porque a gente está falando de violências, de novo, retomo o que eu já falei antes, que se revelam na sociedade em outras circunstâncias e que, claro, vão reverberar também na língua. Então, as pessoas se incomodam porque essa violência, ela também vai para questões de língua e não só para Sim. outras tantas. Né? Como diz a Paula também, não é uma questão de ignorância, não é uma questão também da pessoa que se acha professor Pasquale. É Não, até um porque projeto, né? Eu trouxe aqui a minha avó, né? No começo da transição foi muito difícil pra ela me chamar no masculino e ela não queria chamar no feminino. Então ela começou a me chamar de meu bem e meu amor. Ah, Então, que se a minha coisa avó linda. consegue, Deus. basta a pessoa estar aberta que é possível. Eu acho que quem quer, consegue. Pra mim, quando a pessoa chega pra falar mal da linguagem neutra, eu já sei, inclusive, em quem ela votou no passado. Eu já sei, inclusive, qual é o pensamento político que tem por trás do que ela está me dizendo, Ai, né? mas eu posso só fazer uma ponderação? Com Aí tem uma certeza. tristeza aqui pra dizer pra vocês. Ah. Infelizmente, eu tô há anos falando sobre linguagem não binária na internet. Pra mim é uma honra falar sobre esse tema. É um tema que me interessa muito, que me agrada. E muitas pessoas também de um espectro mais progressista têm a mesma postura de um espectro mais conservador. Sim, Muitas pessoas. Porque questões de língua, quando a gente tá falando de língua, esse conservadorismo, a gente aprende, entre aspas, ele na escola. Essa questão do certo e do errado é o que a gente aprende na escola. Então, isso reverbera em todos os tipos de transformações que podem acontecer, e nesse caso, mais ainda. Então, a gente também tem, em espectros bastante progressistas, eu ouço muitos absurdos, recebo comentários tenebrosos, infelizmente.